Olá, gente, tudo bem? Eu sou Valmir Moratelli, colunista de Gente da revista Veja. Esse é o nosso programa da coluna Gente, diretamente do seu canal no YouTube, também na plataforma Veja Mais e na sua versão podcast no Spotify. Esse é o nosso terceiro programa especial, acompanhando os bastidores diretamente da cidade do samba, onde as escolas de samba preparam suas grandes surpresas que serão apresentadas na Marquês de Sapucaí logo, daqui a pouco, no Carnaval. Vocês já acompanharam aí nos últimos programas, a gente trouxe os bastidores das escolas que desfilam tanto no domingo, no dia 2 de março, como na segunda-feira, dia 3. Hoje, nós vamos acompanhar os bastidores de mais 4 escolas de samba. Mocidade Independente de Padre Miguel, Paraíso do Tuiuti, Grande Rio, Acadêmicos do Grande Rio e Portela. As 4 escolas que desfilam na terça-feira. Grande novidade do Carnaval esse ano, justamente, são 3 dias de desfiles, 4 escolas por dia. Esse programa foi gravado antes da morte da carnavalesca Marcelade, da Mocidade Independente de Padre Miguel. Ela gravou esse depoimento dias antes de falecer. Então, esse programa é dedicado à memória de Marcelade e aos amigos e torcedores da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Vocês vão acompanhar agora, em memória de Márcia, o depoimento que ela deu com exclusividade aqui pra gente, além do depoimento das outras escolas. É isso. Do símbolo maior que ela tem, que é a sua estrela. E nós iniciamos então, a partir dessa estrela, uma interpretação, ou melhor, um entendimento da importância das estrelas na formação do universo, na formação do nosso planeta e da nossa formação como homens, né? Como seres humanos. Porque as estrelas são as grandes usinas do universo que detêm todos os elementos químicos, que formam todos os elementos químicos a partir das partículas de hidrogênio, e a partir de suas explosões elas espalham esses elementos como poeiras estelares e vão formando novos mundos, novos universos. E dentre esses mundos e universos estamos nós aqui. Então esse homem, oriundo da poeira cósmica, ele adentra para os tempos atuais, né? Graças ele se sabe, né? A partir dos avanços tecnológicos, científicos e biológicos, da sua origem. E segue em frente, né? Na sua evolução, desenvolvendo cada vez mais tecnologia, telescópios, para se entender dentro desse universo magnânimo. E é isso, é esse ponto que nos faz caminhar paralelamente ao momento atual, né? Que está aí cercado de tecnologias, do uso de tecnologias, da informática, agora da inteligência artificial, e que ao mesmo tempo que você desbrava conhecimento, que você possui conhecimentos em profundidade, ele tem certos momentos da vida que te aprisiona numa caverna meio virtual, né? Onde você passa a se desconectar dessa tua integralidade como ser pertencente a essa natureza, participante, portanto, responsável por ela, e vive no mundo digitalizado, com filtro, com edição. E é sobre isso, esse manifesto sobre o futuro da humanidade é um apelo para que a gente volte a ter essa conexão integral a esse universo tão grandioso no qual nós fazemos parte. E temos que pertencer a pensar numa casa que é o nosso planeta como uma casa que abriga todos. Portanto, nós temos que ter mais cuidado, mais afeto, né? Bom, a Tuiuti vai falar sobre a primeira mulher trans não indígena da história do Brasil. A gente chama ela de Chica Manicongo, e ela foi uma pessoa que foi indiciada no processo de Inquisição brasileira, a primeira visita da Santa Inquisição no Brasil. Então, por isso que a gente tem registro da existência dela e da chegada dela, né?
Ela foi batizada, né, como Francisco, como todas as pessoas escravizadas, né, naquela época, vinda de África. E chegando aqui, ela encontrou uma cultura completamente diferente da dela, né? É uma realidade diferente também. Então a gente vai abordar um pouco esse processo, né? desse choque, né? Que ela vivia a sua existência trans, né? na África, normalmente, uma coisa que era aceita e bem assimilada na própria cultura dela, era respeitadíssima. E chega aqui e encontra uma realidade diferente, né? Então a gente vai em busca também de uma transancestralidade, né? O que é isso? A Chika Manicongo, ela era uma cudina, que é uma sacerdotisa da Quimbanda. E quando ela vem ao Brasil, ela dentro das possibilidades que ela encontra como uma pessoa escravizada, ela vai atrás de como ela conseguiria colocar em prática a sua religiosidade aqui. E ela conhece alguns indígenas, né, da etnia Tupinambá, e eles ensinam a ela como unir o conhecimento dela, da religião dela, vinda de África, com o conhecimento da religião indígena do Catimbó. Então ela vai unir essas duas experiências e vai praticar o que a gente conhece hoje como a Quimbanda brasileira. E isso a gente está falando lá de 1590, por aí, né? Então você vê que é uma história bem antiga. Como é que isso se traduz assim na avenida? A gente vai ver a história da chegada dela no Brasil e vai ser uma grande homenagem, assim? Sim, a gente começa o desfile apresentando uma história da Quimbanda, que é o início da criação do mundo, que o Exu Maioral ele divide os Exus ancestrais que antes dele fazer esse corte, eles tinham as duas energias criadoras dentro dele mesmo, que é a energia masculina e feminina, ou que a gente conhece hoje como positivo e negativo, claro e escuro, enfim, eram as duas energias criadoras que se completavam no mesmo ser. O Exu Maioral divide essas duas energias, aí cria os Exus masculinos e femininos, mas ele deixa um, para a gente ter conhecimento de como eram esses Exus primordiais. E é o que a gente conhece hoje como o Exu de duas cabeças. Ele tem uma cabeça masculina e feminina, né? E aí a gente começa nessa lenda, né, nessa história, e a gente mostra que a Chika Manicongo era uma filha do Exu de duas cabeças. Então a gente apresenta a Chika Manicongo no seu habitat africano, né, no alto da sua realeza, quase como uma divindade em terra, né, e o Exu de duas cabeças a protegendo, né. E aí depois a gente vem falando no outro setor, a gente já fala sobre a escravização, né? Ela é capturada e trazida como uma pessoa escravizada para o Brasil. Ela desembarca na Bahia e lá ela é vendida para um sapateiro. E ela começa a trabalhar para esse sapateiro. Então a gente vai, nesse segundo setor, mostrar toda esse desenvolvimento aqui nas terras brasileiras e o conhecimento, né? Tanto de Ares, né? Ela vem para um lugar que é praticamente dentro da mata, né? A gente tem essa questão da mata tropical ali na cidade, né, ainda. E no próximo setor a gente fala desse contato que ela tem com os indígenas na mata brasileira e conhece o catimbó, conhece algumas coisas que ela consegue trazer para dentro da prática dela e une as duas coisas, né? E faz uma religião, uma prática religiosa brasileira, né? E ela cultua o que a gente chama de engangas, que são os antepassados, né? Basicamente, o culto da Chika Manicongo e da Quimbanda é
esse culto à ancestralidade, culto ao seu passado, as figuras do seu passado, né? E ela consegue, com os indígenas, métodos para poder pôr em prática, fora conhecimento das folhas, né? Do poder das folhas, da fumaça, enfim, né? De tudo isso, dos reinos, né? Dos encantados, ela conhece tudo isso. No próximo setor, a gente fala de como a sociedade brasileira começa a demonizar a figura da Chica, né? Porque ela chega aqui, ela não reconhece o tratamento masculino, ela é uma mulher, ela se vê como uma mulher, ela se sente uma mulher, ela raciocina como uma mulher, então ela era uma mulher. Então, a sociedade é muito religiosa, né, muito conservadora. Ela exige que a Chica se comporte como homem, coloque calça, não sei o quê, e vê ela praticando, né, a sua religiosidade, demoniza a figura dela. Ela é levada até a Santa Inquisição, que estava no Brasil pela primeira vez, e ela é acusada de sodomia e alguns outros que eles chamavam de crime, né? Por exemplo, colocar uma pessoa, um homem cis, colocar uma roupa de mulher, na época era um crime de lesa majestade. Então você vê que era uma coisa desproporcional, né? E então, para não ser queimada na fogueira, ela aceita se vestir, né, com a roupa masculina, que para ela é o que a gente chama de uma morte em vida, né? Então a gente continua usando a simbologia da fogueira porque a Chica, na verdade, não deixou de ser queimada, né? Porque ela precisou abrir mão da sua natureza, da sua existência, das coisas que a representam e que a definem como ser humano, né? Então ela teve que abrir mão disso tudo para não ser assassinada, é isso, né? Então a gente fala assim, a fogueira veio de alguma forma, né, para Chica. Só que a gente faz uma não digo uma brincadeira, mas a gente faz uma adaptação nessa história, porque a gente diz que a Chica, de dia, ela era o que a sociedade queria que ela fosse, mas à noite ela aproveitava para botar a sua roupa e para ir para a rua e para ir para a mata, fazer as coisas que ela tinha que fazer e que ela acreditava. Então ela só era ela mesma à noite, né? Quando a Chica Manicongo faz a passagem, né, desencarna, ela é acolhida pelas pombagiras e ela continua esse trabalho na rua de noite, e principalmente para proteger as mulheres trans e as travestis que são obrigadas a trabalhar na noite, que são marginalizadas, né, como ela foi. E a gente fala do início do Pajubá, que é uma linguagem que as pessoas LGBTs trouxeram dos terreiros de santos, terreiros de candomblé e tal, para as ruas, né, que muitas palavras têm origem iorubá. E aí elas se protegiam entre elas, se comunicavam entre elas para se proteger da polícia ou de alguma agressão, de algum grupo que estivesse na rua para agredi-las e tal. E aí no último setor a gente traz um cenário, né, de como essa violência para a comunidade trans ela é sistemática e como ela vem se desenrolando durante os tempos, né? A gente fala da Operação Tarântula, por exemplo, em São Paulo, que aconteceu na época da ditadura militar, que dava fim realmente, né, nas mulheres que estavam na rua, nas travestis de rua e tal. A gente aborda o tema de que o Brasil ele é campeão mundial na violência, né, e no assassinato de pessoas trans. Em março, em março a gente já vai ter o documento novo, então nós estamos há 16 anos consecutivos nesse campeonato, então é uma coisa que é terrível, né, e que a gente é símbolo de uma violência pavorosa e longínqua e sistemática, né? E como também esse grupo mais conservador e que não entende essa questão, não apoia e que persegue, né, a comunidade trans, como eles se organizam, inclusive politicamente, para colocar em prática essa perseguição, né? Mas também vamos falar sobre
as mulheres trans que durante a sua vida, né, no passado, elas lutaram contra esse sistema opressor e lutaram cada uma no seu jeito, né, pela comunidade. Então nós vamos fazer uma homenagem a elas também, como se elas fossem as ingangas modernas. A Chica Manicongo tinha os seus ingangas africanos, seus antepassados, que eram louvados, e agora a comunidade trans tem as suas próprias ingangas, as suas próprias mulheres, as suas traviarcas, que lutaram pela causa, pela comunidade, que serão homenageadas, e as atuais, que estão vivas, as que estão em atividade também em vários campos da sociedade, né, na política, na educação, nas artes, enfim, que as Chicas Manicongos estão aí, e a Chica continua fazendo esse trabalho de guia espiritual, né, dessa comunidade e dessas pessoas, né, como uma referência positiva, né, assim, nossa própria heroína, digamos assim, né. Então a Chica continua ativa aí nas ruas, né, nos parlamentos, enfim. O enredo da Grande Rio para o Carnaval de 2025 é Pororocas Parauaras, as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós. Ele narra a história fantástica transmitida de geração em geração, uma narrativa de matriz oral, contada pelos povos de terreiro, de que 3 princesas turcas se encantaram em alto mar e se transformaram em caboclas na Amazônia. Adentraram o território da Amazônia paraense, do Grão-Pará, e lá conheceram os segredos da Jurema, transformando-se em 3 entidades muito poderosas para o tambor de mina: Mariana, Jarina e Erondina. Essas 3 princesas, as belas turcas da mina paraense, também foram cantadas pelo carimbó, que é mais do que um ritmo, uma expressão musical, é um complexo cultural que sintetiza o estado do Pará. Quando a mestra Dona Onete compõe uma música chamada 4 Contas, ela homenageia as suas protetoras, Mariana, Jarina e Erondina, as princesas turcas e a cabocla Jurema. O final do enredo celebra essa diversidade cultural e mostra como essa história é contada e cantada pelos carimbós. É muito interessante a gente entender a relação dos carimbós com o tambor de mina e com toda a cultura paraense. Né? Se a gente for pensar num resumo, como vai ser o desenvolvimento do enredo, né? A gente tem mais ou menos aquilo que Dona Onete canta em 4 Contas, a música que ela dedicou às 3 princesas turcas e à cabocla Jurema. Então a nossa ideia é, nesse desenvolvimento do enredo, montar justamente esse encontro e a maneira como elas se ajuremaram, se tornaram caboclas na Amazônia, porque é uma história muito doida, é uma história que a gente fala assim, nossa, poderia ser um carnaval de 11h30, porque é uma história que viaja por diversos mundos, né? A gente tem, por exemplo, elas saindo da Turquia, elas se ajuremam no meio elas se encantam no meio do Oceano Atlântico, chegam ao Grão-Pará, né? Conhecem as terras do Marajó, conhecem os encantados através das religiões de matriz indígenas, né? A Pena e Maracá, a Pagelança Cabocla, se ajuremam, se tornam caboclas dentro da Amazônia paraense, conhecem o tambor de mina e desde então são cantadas em doutrinas do tambor de mina, em músicas do carimbó. Então é como se a gente fosse resumir o nosso carnaval, é como se os carimbós fossem a voz dos encantados aqui na Terra. Então essa seria a nossa mensagem final, né, através da força poderosa das 3 caboclas turcas e da Jurema. É um enredo de fusões, é um enredo que propõe essas hibridações. Então a gente mistura um pouco o Pará com essa Turquia mítica de um tempo fora do tempo, a gente mergulha no espelho do encante, porque o que a gente propõe é uma narrativa de encantaria. Exato. A gente quer que a Grande Rio encante a avenida, que seja um desfile encantado. E essa encantaria passa pela musicalidade dos tambores, do tambor de mina, passa pelos curimbós, que são os tambores do carimbó,
Tudo isso numa grande navegação, é um enredo conduzido pelas águas. São essas águas nas quais as princesas se encantam, são as águas da Amazônia paraense, são essas águas que guardam tantos segredos, tantos saberes ancestrais. Por isso que o símbolo do enredo, a síntese que a gente apresentou ao longo de todo o processo, é um barquinho de Miriti. E esse barquinho ele acaba navegando por esses rios, né? Sai do Oceano Atlântico, onde elas se encantaram, e vai navegar pelos rios do Pará. E quando a gente fez o nosso ensaio com as fantasias, a gente fez num espaço que era espelhado. Porque quando a gente se encanta, a gente atravessa o espelho do encante. A gente já não sabe mais o que é a realidade, o que vive nesse outro lado. Então a gente quer que quem esteja desfilando, quem esteja participando, quem esteja assistindo, também atravesse esse espelho do encante, né? Que a gente vire ao contrário e a gente não entenda ali o que está acontecendo naquele momento. A gente quer que todo mundo entre nesse transe coletivo junto com a gente e se encante durante o desfile. Porque a grande beleza do processo de encantamento é que você não experiencia a morte física. Durante a pesquisa longa, exaustiva que a gente realizou, durante 5 viagens ao Pará, uma série de entrevistas, viagem para a Turquia, muita pesquisa bibliográfica também, iconográfica, essa é uma ideia muito forte. As princesas, elas não experienciam a morte física. Pelo contrário, você atravessa um portal encantado e essa encantaria, ela permeia tudo, ela mistura as forças da natureza. Então é um enredo que vai ser apresentado na avenida com muita força, com muita beleza e com esse espírito aguerrido da escola, da Tricolor de Caxias, que quer conquistar mais uma estrela. O nosso samba vem mostrando isso. Exatamente. Né? O samba vem sendo muito cantado nos ensaios, a comunidade está com uma força assim inacreditável, tá muito lindo acompanhar os ensaios. Samba, né? Que é produto de um intercâmbio, porque é uma parceria de compositores paraenses, entre eles o mestre Damasceno, que é um mestre do carimbó. Então é um samba que não apenas na sua letra, na história que ele conta, mas no seu processo de feitura, espelha o enredo. Já nasce com essa troca que você comentou sobre essa relação que a gente tem desenvolvido com artistas paraenses, de diversas formas de arte, né? Da pintura dos barcos. Já no processo de pesquisa. Já na pesquisa. Na feitura da logo, no desenvolvimento das fantasias, pequenos brinquedos feitos de Miriti vão estar presentes no desfile, os abridores de letras, a gente tem toda a relação que a gente desenvolveu com os tambores dos tambores de mina do Pará, com o pessoal da Pagelança, da Penimaracás, Pajés, todo mundo muito dedicado a conversar com a gente e passar essa sabedoria que a gente não vai encontrar nos livros, né? Só nas trocas, nas conversas, em tudo que a gente conseguiu desenvolver nessas viagens que a gente fez. De fato, foi um processo de pesquisa muito rico. A gente contou com a colaboração da pesquisadora convidada Rafa Bicuí, que é uma artista brasileira contemporânea paraense que pesquisa imaginários amazônicos. Então, todo esse processo de troca, com certeza, vai resultar numa grande apresentação. E ano que vem, né, 2025, vai ser um desfile diferente. Vão ser 3 noites de desfile, um pouquinho mais de 10 minutos ali para cada escola, né? Muda alguma coisa? Ajuda? O espetáculo das escolas de samba, ele está em transformação desde o seu primeiro desfile oficial em 1932. De lá para cá foram muitas as mudanças, a construção... Já foi um dia só. Depois da construção do sambódromo, da inauguração em 84, passou a ser 2 dias. Agora a gente vai vivenciar pela primeira vez essa experiência dos desfiles em 3 dias. A Grande Rio será a penúltima escola a desfilar no 3º dia. E tudo é novo. Nós, enquanto sambistas e também enquanto realizadores, fazedores de carnaval, a gente fica nesse entrelugar. Sim. A gente é torcedor, a gente também é profissional, a gente fica ali tentando entender e vivenciar toda essa mudança. A gente espera que isso agregue e que a festa cresça cada vez mais. Pois é, o crescimento das escolas de samba, eu ia falar isso. Quanto mais escola de samba tiver, quanto mais carnaval tiver, é lógico que a gente vai estar comemorando, porque faz parte da nossa história, faz parte da história da cidade do Rio de Janeiro, faz parte do movimento todo que é cultural da cidade, do estado do Rio. Então a gente quer ver a valorização do que é nosso, né? Do que a gente sabe fazer
Então é muito importante que isso dê super certo e a gente consiga continuar avançando. Oi, eu sou o André Rodrigues. Eu sou o Antônio Gonzaga. Nós somos a dupla de carnavalescos da Portela, que para o Carnaval de 2025 vai fazer uma homenagem ao grande cantor. Nós estamos muito felizes que conseguimos trazer o Milton para perto da Portela, né, e também aproximar os fãs do Milton Nascimento, né, muitos deles portelenses, para perto do seu ídolo. E isso é um pouco da história que a gente vai contar, né? Nós decidimos criar uma história onde, ao contrário da música Baile da Vida, né, onde ele canta que o artista tem que ir onde o povo está, nós criamos uma história onde, na verdade, o povo se desloca até o artista. E é esse encontro que a gente quer promover no Carnaval em 2025. O enredo traz o título Cantar será buscar o caminho que vai dar pro sol, que surge a propósito dessa mesma música, que vai na sua vida, e o desfile da Portela vai ser uma grande procissão em busca desse artista tão importante para o povo brasileiro. Então saímos de Madureira junto com a Portela, uma grande caravana, cruzando todos esses Brasis que o Milton traz na voz, que traz na identidade, traz as suas canções, para encontrarmos ele num grande altar do som. E o ponto alto desse desfile, com certeza, vai ser esse grande encontro, né? A gente chama o Milton Nascimento também de Sol dentro desse desfile, porque o Sol, além de ser um fio condutor, né, que vai guiar a gente até esse encontro, é justamente o renascimento no final do desfile. O renascer, o reencontrar, é encontrar o próprio Milton Nascimento no final do desfile da Portela. Então não tem nem surpresa, não tem spoiler de nada. O Milton Nascimento virá no final do desfile da Portela e é o momento que a gente espera que seja o grande ápice, onde o público vai poder abraçar o seu artista e render as homenagens a ele em agradecimento a tudo aquilo que ele já plantou de emoção, de carinho, enfim, de afeto no coração das pessoas através das suas obras, através das suas músicas, através de todos esses anos se dedicando à arte, né? Então a Portela está se preparando para fazer um grande carnaval, um carnaval emocionante, e a gente espera todo mundo pra gente. É isso, gente. Estamos terminando essa maratona aí de escolas de samba que a gente acompanhou os bastidores dos barracões da cidade do samba, onde as escolas preparam o que elas estão, de alguma forma, tentando esconder do público para se apresentar aí na Marquês de Sapucaí. Nós tivemos a grande novidade desse carnaval, como a gente já falou, são as 3 dias de desfile, né? 3 dias de disputa do grupo especial. Então, acho que vai ser bem interessante acompanhar. A coluna a gente vai acompanhar, vai ter cobertura ao vivo, diretamente da Sapucaí, com todos os bastidores dos desfiles. Vocês acompanham diretamente da coluna aqui do site da revista Veja. Tá bom? É isso, fiquem bem. Que vença a melhor, a mais bonita, a mais animada. A gente torce por todas. É claro, a torcida vai para uma, vai para outra. A gente fica variando o nosso amor aqui pelas escolas de samba. Eu tenho certeza que vai ser um desfile maravilhoso de cada uma delas. Fiquem bem, até a próxima semana. Valeu, até mais. Tchau, tchau.